Você já se perguntou como a Bíblia foi criada? Como esse livro atravessou milênios, perseguições e traduções, sem perder sua força espiritual? Este não é apenas um livro sagrado, é uma voz eterna. A Bíblia é a respiração de Deus em linguagem humana. Ela não é um conjunto de textos religiosos organizados por homens. Ela é o Espírito se fazendo palavra, eternidade se fazendo papel, céu se fazendo ponte para o coração humano. Por quê? Mesmo depois de tantos séculos, ela continua viva, porque não foi escrita apenas com tinta, mas com unção. Ela não informa, ela transforma. Ela não apenas conta histórias, ela revela o coração de Deus ao coração do homem. Vamos mergulhar nessa jornada, da revelação à preservação, da pena ao papel, do espírito à letra, e entender, de forma profunda, como Deus revelou sua palavra ao mundo e por que ela ainda fala com poder até hoje. A origem celestial de uma palavra eterna. Antes de ser escrita, a palavra foi falada. Deus falou antes mesmo de existir papel. E Deus disse: haja luz. Gênesis 1:3. A criação começou com a voz. O universo nasceu de um comando divino. Antes da caneta, houve a palavra. Moisés foi o primeiro escritor das Escrituras. Inspirado por Deus, ele registrou a história da criação, da aliança, da libertação e da lei. As tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, foram o primeiro passo de uma revelação escrita. Depois vieram os profetas. Cada um, em sua geração, ouviu a voz de Deus e transcreveu não apenas mensagens, mas advertências, promessas, lamentos e visões. A Bíblia é um livro profético porque foi escrita por homens, mas soprada pelo céu. Mais de 40 autores, em 3 continentes diferentes, de épocas distintas, escreveram 66 livros. E todos eles apontam para uma só voz: Jesus, o Verbo vivo. A Bíblia, como coleção de livros sagrados, ela não nasceu de uma vez, mas foi formada ao longo de séculos. O Antigo Testamento, ou as Escrituras hebraicas, foi sendo escrito e reunido entre 1500 A.C. e 400 A.C., traz desde a criação do mundo até a promessa de um Messias. Gênesis, os Salmos, os Profetas, Provérbios, cada livro com uma função: história, poesia, sabedoria, profecia. Todos costurando um grande plano de redenção. O Novo Testamento começa com a chegada da promessa, Jesus. Os evangelhos contam sua vida, morte e ressurreição. As cartas apostólicas explicam como viver a fé. O Apocalipse revela o que ainda virá. Os livros foram escolhidos com base em critérios espirituais, inspiração, coerência com a revelação anterior e autoridade apostólica. Não foi política, foi temor. Homens e mulheres cheios do Espírito discerniram, guiados por Deus, o que era a palavra eterna. Cada parte da Bíblia carrega um propósito. A lei mostra o padrão de Deus. A profecia revela seus planos. A poesia expressa a alma humana. A sabedoria ensina o viver. As cartas fortalecem a igreja. E tudo aponta para Cristo. Como a palavra foi preservada pelos séculos, você já parou para pensar como esse livro sobreviveu tanto tempo? Impérios caíram, governos tentaram bani-lo, religiões o censuraram, mas ele permanece. Por quê? Porque não é um livro humano. Os copistas, homens judeus extremamente reverentes, copiavam letra por letra com jejum, oração e precisão. Se errassem, recomeçavam. Sabiam que estavam lidando com algo sagrado. Ao longo da história, muitos deram a vida para preservar e traduzir a Bíblia. Mártires como William Tyndale foram mortos por colocarem a palavra na língua do povo. Foi sangue que imprimiu as primeiras traduções. Com a invenção da prensa de Gutenberg, em 1455, a Bíblia foi o primeiro livro impresso. Não por acaso, mas por providência. Era Deus dizendo: agora, minha palavra alcançará multidões. A Bíblia passou por perseguições, censuras, fogueiras e tentativas de manipulação. Mas ela sobreviveu. Por quê? Porque quem vela por ela é o próprio Deus. A revelação continua atual. Este é o único livro que lê você enquanto você lê ele. Porque ele é vivo. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela discerne pensamentos, separa espírito e alma, confronta e cura. É por isso que, mesmo lida por séculos, ela ainda fala. O mundo muda, as culturas evoluem, mas a Bíblia permanece. Ela se adapta a cada geração sem mudar sua essência.
Fala com o jovem, com o ancião, com o rico e com o pobre, porque não foi feita para uma época, foi feita para o espírito humano. Deus escolheu a escrita para revelar a eternidade, porque o que é escrito permanece. Profetas morrem, mas a palavra escrita permanece para sempre. Cada vez que você abre a Bíblia, você entra em um lugar onde Deus já falou, mas ainda está falando. Não é um registro do passado, é uma porta para o presente eterno de Deus. Uma voz que ainda transforma vidas. Hoje a Bíblia não é um livro comum. É pão que alimenta, espada que luta, lâmpada que guia, espelho que revela, semente que frutifica, fogo que aquece. Se você quer ouvir Deus, comece com a palavra que Ele já deixou. E quanto mais você lê, mais Ele revela. Toda vez que você abre esse livro com reverência, algo acontece. A mente clareia, o espírito desperta, o coração amolece. Ela é um presente divino para quem tem fome de céu. Então, se você sentiu algo lendo ou ouvindo isso, não ignore. Deus está chamando você de volta para a palavra. Inscreva-se no canal Messias Alfa. Aqui, toda semana, você recebe palavras que não apenas informam, elas ativam, curam e despertam. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir Deus de verdade. E lembre-se, a Bíblia não é um livro entre muitos. É a única voz escrita do céu. Leia, ouça, viva.